Maravilha. Graças a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui, voltamos aqui a nossa live, os irmãos estão entrando, graças a Deus. O grupo de louvor acabou de fazer sua ministração lá com os irmãos no prédio da igreja, e nós vamos dar início à pregação do Evangelho nesta noite. Eu te convido a orar comigo, a apresentar o seu pedido de oração, e também, de igual importância, você compartilhar essa live, esta palavra de hoje, no seu Face, na sua mídia, na sua página. Nós vamos falar hoje quais são as pessoas que Deus levanta diante da crise. Quais são os homens e mulheres que Deus olha desde os céus, da eternidade onde Ele habita, e vê homens e mulheres cheios de algo diferente, de uma conduta, de uma postura diferente, para eles serem levantados. Paz a todos que estão entrando aqui. Amém. O Rodolfo, Marcelo, meu pai, a Priscila, o Duzão, Natan, tantos outros, né? Deus abençoe vocês, minha mãe. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Nós vamos orar primeiro, depois nós vamos falar as pessoas que Deus levanta em tempos de crise. Tá bom? Falamos domingo passado a respeito de Neemias e hoje nós vamos falar de um homem muito interessante. Amém. Vamos orar aqui a Tati, do Maicon. A Tatiane está pedindo oração para o tio dela que está nos aparelhos. O senhor Joaquim, vamos orar. Isso mesmo, pode fazer pedido de oração, tá? A Rosemary, a Maria, a Vivi. Vamos orar sim. Nosso recurso é Deus, é oração, é fé, é o amor de Deus sobre nós. Vamos orar então? Luciano, Deus abençoe. Vamos orar aí comigo, onde você está mesmo. Vamos unir-nos em oração, nessa corrente do corpo vivo de Cristo que está espalhado por toda a terra, mas que tem acesso de igual forma ao trono da graça, mediante um novo e vivo caminho, diz o escritor de Hebreus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, é no Teu nome, Senhor, que nós aqui falamos, nos posicionamos para clamar por misericórdia à terra. Nós pedimos que a Tua graça, Senhor, seja maior, Deus, do que essa realidade caótica. Que o Teu amor se manifeste, ó Deus, na horizontalidade da vivência dos homens. Senhor, eu peço a Ti também, a mim, aos meus irmãos, perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Peço a Ti misericórdia e perdão, Senhor, pela nossa nação, pelos pecados, Senhor, que os homens cometeram, blasfemaram, Senhor, se afastaram. Senhor, eu Te peço, perdoe os meus irmãos, perdoe as minhas iniquidades, as minhas falhas. Nos lava no sangue de Jesus e nos purifica, Senhor. Ó Deus, eu Te peço também, tome aqui o Seu Joaquim nas Tuas mãos, este homem que está, Senhor, entubado nos aparelhos. Que o Senhor faça a Tua vontade, a Tua obra seja realizada no nome de Jesus. Nós cremos e acreditamos piamente que o Senhor é todo poderoso e que Tu és soberano que rege a história, Senhor. Em nome de Jesus, abra o céu sobre a nossa cidade também, que o Senhor venha visitar e livrar a nossa cidade dessa praga, que possamos ser livres, ó Senhor, da infectação massiva. Que o Senhor atente-se para esta cidade, para o clamor dos Teus filhos que oram, que buscam, Senhor, daqueles que têm o chamado, daqueles que são Teus, os remidos no Teu sangue. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da nossa cidade de Itaí. Que o Senhor cerque esta cidade com os Teus anjos e com as muralhas de fogo, essa cidade possa ser cercada pela presença do Deus vivo, do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e nem variação, ao Deus da bondade, ao Deus de todo amor. Senhor, também cuida daqueles que já estão infectados, dos parentes, das famílias, daqueles que estão isolados por determinação da saúde, da norma da saúde. Que o Senhor visite-os, os livre do tédio, do desânimo, da desesperança, e que o Senhor possa visitá-los, Senhor, e colocar as Tuas mãos por dentro e da saúde, e livrá-los e repreendê-los
todo mal, em nome de Jesus. E juntos nós oramos como igreja aqui, nessa tela, nesse canal, Senhor, midiático, em nome de Jesus, operando Deus, ninguém impedirá. Senhor, visita também as pessoas que trabalham na linha de frente da saúde, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão nos postos de saúde, os atendentes, nos hospitais, que o Senhor os cubra com teu sangue precioso. Meu Deus, nós estamos ainda enfrentando essa epidemia, dito por alguns que esse mês será o tal do pico, Senhor, dessa infectação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, enche o nosso coração de alegria, da prudência, da esperança. Segura em nossas mãos, ó Pai, segure nas minhas mãos, nas mãos desta cidade chamada Itaí. Ajuda-nos a passar por este vale, Senhor, da sombra, das ameaças, Senhor, das neuras. Meu Deus, o desespero. Tu és Deus, tu és auxílio na hora da angústia, tu és socorro bem perto, Pai, na hora da aflição. Jesus, manifesta a salvação a todos que creem. Salve nesta noite, nesta hora. Tome também esta oportunidade uma vez mais de pregar a tua palavra. Senhor, aqui fale conosco para a glória do teu nome. Nós ainda acreditamos que o Senhor faz milagres, que o Senhor faz sinais, que o Senhor toca, que o Senhor usa homens e mulheres nos dons espirituais. Por isso eu rogo, Espírito Santo, aviva a tua obra nesses dias, aviva o teu povo. Senhor, nos coloca de joelhos mesmo, nos desperta nas madrugadas, nos desperta para clamar aquele que pode. Tire os nossos olhos, Senhor, das questões da terra, das intrigas da terra, e levante as nossas cabeças, ó Pai, porque de ti virá o nosso socorro. O guarda de Israel não dorme, não dormita aquele que nos guarda, e quando ele age ninguém pode impedir. Traz essa fé, Senhor, esta confiança, este fogo vivo a queimar em nós, para a glória do teu nome, que onde chegar esta palavra, o teu evangelho de cura e de libertação possa chegar também, em nome de Jesus, Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos que entraram enquanto a gente orava aqui. Vamos ler a palavra de Deus no livro dos Juízes de Israel, lá no Velho Testamento, 7º livro, livro dos Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler o verso de número 12 e o verso de número 14. É um texto, uma história, uma narrativa conhecida de nós a respeito do libertador chamado Gideão. É um texto conhecido, né? Gideão nos ensina muito para esses dias. O livro dos Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor, a tradição da história do cristianismo nunca soube quem foi o autor. E o escritor de Hebreus diz, lá no capítulo 11, que Gideão era um homem de fé, que enfrentou o que enfrentou pela fé, pela coragem, e foi um homem que enfrentou uma das crises mais terríveis de toda a história. E eu vou contar para vocês hoje essa história. Hoje eu quero contar essa história para você e fazer o aplicativo imediato para mim, para a sua vida, para nós, nessa pós-modernidade. Juízes capítulo 6, o verso de número 12 e o 14 diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Olha que palavra de Deus. Você que me ouve, o Senhor é contigo, mulher valente, homem valente, mulher de lágrimas, mulher de sofrimento, homens de dores. Deus sabe do clamor do seu coração. Deus conhece o grunhido da sua alma, o gemido que você tem dado. Deus sabe. E tu, Deus, o Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 14 ainda nos diz: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força, Gideão, e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força, Gideão, para livrar a Israel das mãos dos inimigos, dos midianitas opressores. Porventura não te enviei eu? Que coisa linda, gente. Que maravilha. Esse texto é muito rico em lições. Eu peço que você fique aqui comigo, compartilhe esta live e vamos lá. Domingo passado eu preguei uma parte da história de Neemias, o reconstrutor da cidade de Jerusalém pós-exílio.
E a característica que nós ressaltamos de Neemias foi da disposição de um coração disposto a se doar, a ser usado por Deus ante o perecimento do seu povo, ante a destruição da sua cidade de Jerusalém. Neemias fica sabendo que a cidade está em ruínas, está em cinzas, o templo, as muralhas, o ânimo, a alma daqueles que ali estavam, dos judeus que não foram para o exílio, ali ficaram, outros que haviam voltado, estava destruído, estava perecendo, estava abalado. E Neemias, quando ouve, ele sente a empatia do Espírito, ele sente a dor do outro, a compaixão, e ele se dispõe e diz: eu não sou construtor, não sou pedreiro, nem mestre de obra. Ele era um homem que servia na corte do rei Artaxerxes, um copeiro do rei, mas ele se dispõe. Ele não tem a profissão de fazer, mas ele tem o Deus que capacita e que faz. E ele vai, aquelas muralhas, aquela cidade que estava destruída há 142 anos, ela é reconstruída em apenas 52 dias. Ele reconstrói ante a perseguição, ante o levante, porque quando ele se levanta para fazer o bem, ele se levanta para se doar pelo seu povo de Jerusalém, para reconstruir a cidade, Sanbalat e Tobias também se levanta por inveja, para denegri-lo, para machucá-lo e para impedir. Ao que Neemias diz: o Senhor dos céus nos dará a vitória, apenas nos disporemos e reedificaremos, e quem dá a vitória é Deus. E ele vai nessa força e Deus é com ele. Hoje nós vamos falar ainda das pessoas que Deus quer levantar em tempos de crise, dos corações que Deus quer pinçar dos muitos para ser usado para manifestar a justiça, a bondade, o amor de Deus no tempo da crise. Hoje nós vamos falar dessa personagem muito conhecida do meio cristão, chamado Gideão. Gideão está posto, a sua história está encartada no livro dos Juízes. E o livro dos Juízes é um livro peculiar da história poética, da tradição, da revelação dos livros de Israel, da tradição das escrituras sagradas. O livro de Juízes é um livro ainda que fala da transição, da chegada do povo na terra com Josué para a monarquia que viria do rei Saul. Ou seja, é um livro em que não existe monarquia estabelecida, não existe um status quo, um governo humano regendo, distribuindo, indo para a guerra. Deus é quem governa Israel. Não era monarquia, ainda era uma espécie de teocracia, em que Deus governava a nação a partir de homens que ele levantava por sua escolha, os enchia do Espírito Santo, os qualificava, os capacitava, e esses homens eram libertadores de Israel. Por que libertadores? Porque Israel, no livro dos Juízes, vivia um ciclo vicioso, contínuo, interminável, de que quando Deus os livrava dos inimigos, passava algum tempo, eles voltavam ao pecado. Eles voltavam a adorar a Baal, a Asterote, aos postes ídolos. Eles esqueciam o mandamento do pacto, da lei de Moisés, de adorar um único Deus, de ser o povo da aliança, e voltavam então a praticar as más obras que desagradavam a Deus. E nesse ponto, Deus permitia que os inimigos invadissem a Israel, e eles pegavam, saqueavam comida, alimento e as crianças. Aqui em Gideão é o que está acontecendo. O povo que está saqueando, que Deus está permitindo eles trazer juízo para o seu povo de Israel, eram os midianitas com os amalequitas, com os povos do Oriente. Era uma gigante multidão. Ele descreve aqui no capítulo 6 e 7 como gafanhotos que cobrem a terra. Imagina isso. E Gideão, juntamente com seus contemporâneos, os judeus, estão fechados em buracos, em cavernas, em ocas, em lugares escondidos na floresta, porque os inimigos chegaram, estão explorando Israel, tirando trigo, tirando cevada, colhendo tudo aquilo que eles plantavam, roubando mulheres e crianças e matando os homens. Então Gideão e a sua família, os demais, estão escondidos. Mas diz o texto que Gideão, muito embora diante dessa ameaça, dessa crise econômica, financeira, não tem alimento, não tem animal, não tem lã, não tem dinheiro circulando, não tem ânimo de alma, não tem esperança, os inimigos reinam e eles querem nos matar, nós vamos morrer, a ameaça é real, é de morte. E diz que o texto, que diante dessa situação, novamente, Israel clamou ao Senhor. A primeira lição que eu aprendo com essa crise de Gideão naqueles dias em Israel para nós hoje, é que nós estamos sob ameaça também. O inimigo nosso talvez seja pior, é invisível, ninguém conhece esse vírus ao certo, não se tem vacina, não se tem um prognóstico pronto,
imexível, não se tem. E diante da situação caótica, Israel clamou ao Senhor. Eu quero te conclamar nessa noite, a clamar ao Senhor. Nós não temos outro Salvador a não ser Cristo. Nós não temos outro caminho a ser percorrido a não ser o da fé. Não sobra muitas escolhas diante desse mundo pós-moderno, em que os valores estão invertidos, em que o mundo virou de ponta cabeça, em que as pessoas estão alteradas, mutadas, as pessoas estão destilando ódio nas mídias, as pessoas estão destilando desesperança, muitos profetas do pânico, do ódio. E o que nós temos que fazer? A palavra de Deus hoje começa dizendo para nós que nós temos como Israel que clamar ao Senhor. E diz o texto que o Senhor ouviu o clamor deles e desceu para intervir. Nós não temos outra opção nesses dias, a não ser aclamar ao Senhor de dia, de noite, vigiar o coração, meditar a Escritura, agir com prudência, expressar Cristo nesses dias. Diz também o texto que no meio dessa quarentena que Israel vivia, todo mundo fechado, escondido nos buracos, nas cavernas, Gideão se expõe. E diz aqui que ele foi malhar trigo no lagar. Preste atenção nisso. Ele foi malhar trigo no lagar. O que é isso? O lagar é onde se prensava, se pisava as uvas colhidas para fazer o vinho. Era um lugar diferente, um recipiente diferente. E o trigo? O trigo era malhado, batido na eira, um lugar mais aberto, um lugar mais acessível, onde tinha muitas sujeiras e palhas dos trigos já malhados. O lagar era um lugar mais reservado para malhar, para prensar a uva, que sairia o vinho. E a eira era para malhar e bater o trigo. Gideão está com trigo, ele tem que ir para a eira. O lugar para malhar o trigo é a eira. Mas ele não vai para a eira, porque a eira é muito exposta. Os midianitas, os inimigos, iriam vê-lo. Mas ele pega o trigo e ele vai para o lagar, no lugar de uva. No lugar de uva ele leva o trigo, para malhar, para bater. Aprendo aqui algumas coisas. A primeira é essa, é que no lugar da uva, da alegria, ele vai pegar o trigo e vai malhar, e vai surrar, e vai bater. Há uma inversão de valores, há uma inversão de métodos, há uma inversão da forma. Os modos operantes mudaram. E Gideão está nessa, porque se ele for para a eira, ele será morto. Mas se ele for para o lagar, ele pode preservar alimento para o seu povo, para a sua família. Me parece que Deus lhe dá uma estratégia, uma direção. Deus lhe dá uma percepção, um discernimento da realidade. Deus lhe dá uma criatividade. Em tempos de crise, os homens que Deus quer levantar são homens que têm que ter essa luz na mente. Essa luz que tem alternativa para os problemas. Essa consciência iluminada, expandida, que tem alternativa para o nosso trigo. Não podemos perder o trigo. A eira não pode, então vamos no lagar. Mas será que dá? Vamos tentar. Me parece que é alguém que vai. Gideão, ele não justifica para não ir. Ele não é como muitas pessoas que tem que ir, que sabe o que tem que fazer, mas fica protelando, postergando, procrastinando, alterando a data do início. Me parece pessoas que dão desculpa para não fazer, muito embora tenham o dever de fazer. Gideão não justifica e por isso ele vai. Deus lhe dá uma estratégia de quem não está disposto a desistir. Escute isso, nós estamos vivendo uma crise global em que as pessoas estão desistindo. Quando você entra no Google e você pesquisa algumas coisas, uma das coisas mais pesquisadas é sobre desistência. É sobre como fazer quando se perde, quando se quebra, quando se fale, quando se não tem ânimo mais. As pessoas estão desistindo da vida, elas estão desistindo da família, do projeto por causa da crise. Mas Deus tem alternativa. Deus tem inclusive uma porta onde não se tem porta. Ele abre uma porta onde não tem, para aqueles que têm um compromisso em continuar, para aqueles que não estão dispostos a abandonar, a desistir. E nessa, quando o anjo do Senhor desce, porque uma coisa é real, Jesus não está preso pela religião, Jesus não está preso pelo pastor, o pastor não detém o controle de Jesus, Jesus é livre para operar e para descer e visitar aquele que ele quer. Ele está malhando trigo no lagar e de repente chega para ele um homem estranho, diferente, e diz assim: ô Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, varão valoroso, o Senhor é contigo. E o que me deixa boquiaberto é o seguinte: o Senhor é contigo. O verso 14 que lemos diz: vai nessa tua força. Você
vai livrar Israel porque não te chamei eu? Porventura não te enviei eu? Sabe o que eu percebo aqui? O Senhor é contigo, homem valente. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava garantindo a vitória dele. Vai, Gideão, eu banco a sua vitória. Vai, Gideão, nessa tua força, nesse teu ânimo, nessa tua luz, nessa tua criatividade, nessa sua pegada, nesse seu descobrir, nessa capacidade de trazer alternativas solúveis, resolúveis para todo mundo. Vai. Só que é o seguinte, Deus não explica como. E essa é uma coisa de Deus que Deus faz com todo mundo. Pastor Jober, Deus abençoe meu irmão. Isso é uma coisa que Deus faz. Deus lhe garante vitória. Deus diz, eu sou contigo e eu vou entregar nas suas mãos. Só que Deus não explica como que vai ser o caminho. Só que Deus não explica como que será o caminho. Deus não explica, não dá detalhes de como será o percurso. Deus não fala que vai ser duro. Deus não revela de imediato que haveria muitas lutas, que haveria adversidade, que haveria oposição, que haveria situações impensáveis, que haveria situações que pareciam não ter saída. E esse é um jeito de Deus lidar com a gente. Por exemplo, Deus chama Abraão e diz assim, eu serei contigo, hein? Vou te dar um filho e você será pai de multidões. Numa época em que Abraão tinha quase 100 anos e Sara, sua esposa, 90, estava cessado o ciclo da produtividade humana, da fertilidade da mulher. Deus só diz, eu vou te dar um filho, é um milagre. Fica tranquilo, essa terra vai ser sua. Só que Deus não diz que vai demorar quase 30 anos para isso acontecer. Só que Deus nos diz que você, Abraão, vai ter que livrar Ló dos reis de Sodoma e de Gomorra. Deus não diz que vai ser angustioso, aflitivo. Deus apenas garante que venceremos. E a palavra e a presença de Deus é essa. É a certeza de que Ele está conosco e que nós chegaremos do outro lado de lá. Mas esse percurso, esse meio, Deus não dá detalhes. E é nesse meio que as pessoas se perdem. É nesse meio que as pessoas dizem, onde está Deus que me disse para eu ir? Onde está Deus que me disse que me daria a vitória? Por exemplo, chega um profeta Samuel na casa de Jessé, lá em Belém, da Judéia, e ele unge Davi, o menor, aquele que estava no campo, cuidando das ovelhas, aquele que não tem pedigree, aquele que não tem currículo, aquele que não tem nome, aquele que não é guerreiro como seus irmãos eram. E Deus diz, é esse, unge esse que é rei. E Samuel derrama um vaso de azeite sobre ele, unge rei. E Samuel diz, ó, é rei de Israel, hein? Só uma coisa, Deus não falou que demoraria quase 23 anos para Davi chegar no trono. E seriam esse meio, essa caminhada, essa passagem de 20 e poucos anos em que o rei de Israel estaria pondo a cabeça dele a prêmio, Saul. De perseguição, de ter que dormir no mato, nos desertos da Judéia, nas regiões sombrias. Ele diz o Senhor, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Olha que fé linda, que negócio bonito. Ele tem a certeza que Deus está com ele, ele me conduz às águas tranquilas, me leve às pastagens verdejantes. Deus é lindo, é o mundo da Alice no País das Maravilhas. De repente, o Salmo 23 muda, bruscamente, sem Deus avisar, sem nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ué? Opa, vale de sombra da morte? Deus me ungiu rei, não me falou que eu passaria pelo vale da sombra da morte. E aqui é o mote da graça, e aqui é o segredo da fé. É que muito embora Deus nos garante a vitória do final, sem explicar como vai ser o meio, uma certeza Ele dá, uma só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor estará comigo. Porque as tuas mãos me consolam, teu cajado, a tua mão me maneja, me traz para perto. Quando eu estou escapando do projeto da mão, ele me segura. E de repente, sem eu pensar, eu estou passando o vale. Eu não sei como entrei no vale. Eu não sei como. Parece que Deus ficou distante de mim. Parece que Deus ficou longe de mim. Eu não ouço mais. Eu não vejo os pastos verdes. Eu não consigo perceber as águas tranquilas da minha alma. De repente a escuridade vem, a ameaça da morte é real, eu posso morrer a qualquer momento. Saul está me perseguindo, ele está me querendo matar, os homens estão colocando na minha cabeça a prêmio, eu não tenho mais paz, eu estou numa caverna de Adulão, com homens em aperto, eu não estou entendendo, eu não consigo explicar o momento. Mas uma coisa eu sei, ainda que eu passe, eu vou passar pelo vale da sombra da morte, sim.
mas o Senhor estará comigo. E do mesmo jeito que Ele me permitiu entrar sem explicação, de repente, sem explicação, sem aviso, Ele coloca uma mesa perante mim, unge a minha cabeça com óleo, e então meu cálice transborda. E eu aprendo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a saga da nossa vida, da nossa fé. Deus diz para Gideão: eu serei contigo, vai nessa tua força, que nós vamos livrar a Israel dos midianitas. Só que Deus nos diz o meio, Deus nos mostra o mapa, e é nesse meio que você está vivendo talvez hoje. Pastor, parece que eu não ouço mais Deus, parece que eu não vejo resposta, parece que eu não vejo luz no fim desse poço, parece que eu não vejo alternativa, parece que eu não vejo mais a minha alma celebrar, chorar diante de Deus, eu não sinto mais, eu não consigo perceber os movimentos da Trindade. Será que Deus se esqueceu? O sentimento é de perecimento. Eu digo para você: não. O Deus que te convidou para andar com Ele, o Deus que te diz: eu sou contigo, varão forte, valoroso, valente, é o Deus que está com você ainda que em silêncio. É o Deus que está com você ainda que você não veja. Ele está com você, Ele está te vendo. Ele conhece os códigos da sua alma, Ele conhece os dramas do seu coração, Ele sabe onde dói, Ele sabe onde aperta, Ele sabe onde falta, Ele te conhece, mas o seu chamado é único. Ser valente não significa que eu sou forte fisicamente, que eu tenho uma habilidade mental. Para Deus, ser valente não é porque sou forte ou porque sou bom. O valente para Deus é aquele que continua apesar das crises. O valente para Deus é aquele que persevera apesar das adversidades. O valente de Deus não é aquele que tem muitos homens por si, muitos argumentos habilidosos, muitas estratégias. Não é, esse não é o valente. Talvez você esteja me ouvindo pensando: mas eu não sou valente, eu tenho medo. Isso, os valentes têm medo. Eu não consigo, os valentes também não conseguem. Mas quem é o valente? É aquele que, apesar de ter medo, apesar de não conseguir, apesar de ser fraco, apesar de ser o menor, apesar de ser o esquecido, o perseguido, o maltrapilho, o caluniado, ele continua. Esse é o diferencial dos nossos dias, é aquele que persevera, aquele que continua. Os medos virão, mas a coragem está aí para vencer o medo. As dúvidas surgirão, é natural sentir dúvida no meio do caminho. Gideão aqui pediu pelo menos 3 ou 4 sinais de confirmação mesmo. Apesar das nossas dúvidas, Deus nos convida a vencer. E quem é o valente? É aquele que continua apesar de tudo. Gideão é sincero, ele vai dizer assim: Senhor, o Senhor está me dizendo que o Senhor é comigo? Nossa, mas se o Senhor fosse comigo, por que os inimigos estão nos invadindo? Onde está o Senhor de Moisés que nos libertou das potestades egípcias de Faraó? Sabe o que Gideão é? Ele é um homem sincero. Ele é sincero, ele expõe para Deus aquilo que ele está sentindo. Ele não precisa construir uma camuflagem de santidade, ele não precisa construir uma armadura de piedade, de um pieguismo, de um puritanismo hipócrita. Ele é aquilo que ele diz: eu não estou entendendo esse momento. Se o Senhor é Deus de milagres, de maravilhas, por que nós estamos sendo oprimidos, saqueados, explorados pelos inimigos? Por que nos sobreveio tudo isso? Sabe o que eu aprendo? É que as direções que Deus nos dá nem sempre fazem sentido com aquilo que a gente está vivendo. A direção que Deus te dá, que Deus já te deu, que vai te dar, nem sempre fará sentido com a realidade que você está vivendo no momento. E nem sempre as pessoas que estão à sua volta vão ver o que você está vendo. Mas é Deus, segura aí que é Deus, como diz o irmão Elier, segura aí que é Deus, porque Deus é soberano, e o Deus é um Deus de propósitos. A direção de Deus nem sempre faz sentido, mas vai. E a pergunta que ele faz é o seguinte: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que essa luta? Não é a pergunta que você faz? Não é a pergunta que todo mundo está fazendo? Por que essa dificuldade? Por que essa aprovação? Por que esse vírus? Bem na hora que eu estava catapultando o meu comércio, eu estava prosperando nos meus negócios, tinha comprado isso, tinha pensado naquilo. Por que essa doença chegou na minha casa? Por que em mim? Por que Deus deixou acontecer comigo essa morte, este luto? Por quê? Há perguntas que Deus não responde. Há perguntas que Deus não responde. Todas as vezes que você pergunta o porquê do acontecido, geralmente Deus não responde. A pergunta que Deus quer responder é:
Para que tudo isso? A pergunta que Deus quer responder é essa. E agora, Deus, o que a gente faz junto? Aconteceu, como acontece para todo mundo, o sol vem para justos, para injustos, para ateus, para cristãos, para todo tipo de gente, para pobre, para rico, todo mundo que está debaixo do sol, como diz o Eclesiastes do rei Salomão, está sujeito a viver as mesmas coisas, independente de qualquer outra coisa. Todos viveremos o que todos vivem. Mas a pergunta que Deus não quer responder é essa por quê? Porque a pergunta do porquê questiona o propósito de Deus. Por que o senhor fez isso? O senhor sabe o que está fazendo? Essa pergunta é irrelevante para Deus. A pergunta que Deus quer responder com você: para que aconteceu isso? E a outra pergunta é: e agora, Deus, o que nós fazemos juntos? Olhe para a sua vida, para a sua realidade, extinga os porquês e comece a questionar: Deus, para quê? Para que isso para mim? O que eu tenho que fazer agora? É uma pergunta que tem a ver com sentido. Qual o sentido disso? Para quê? Para missão, para propósito, para mudança de postura, para mudança de atitude, para um renascimento, para um revigoramento. Quem sabe para passarmos por uma metamorfose ambulante, já dizia o grande poeta da década de 90 e 80. Para quê? Essa é a pergunta. Não é relevante o porquê, o que importa para Deus é: vai meu servo, vai minha serva nessa tua força. Ah, mas está tão difícil, meu Deus, por quê? Esqueça os porquês. Para quê? Os acontecimentos do dia a dia vêm às vezes de Deus para mexer na gente, para nos deixar mais humilde, para nos pôr de joelho, para tirar a arrogância da gente, para tirar a soberba, porque quanta gente soberba, quanta gente achando a última bolacha do pacote, quanta gente achando-se, principalmente nesses dias de crise sanitária de saúde, as pessoas não são médicas, não são cientistas. Por que querer dar explicação, querer falar pelo Facebook aquilo que homens e mulheres de Deus fazem, olhando nos olhos? Por que usar as mídias para atingir, destilar ódio, como setas, flechas para machucar coração de gente? Pelo amor de Deus, isso é irrelevante. O que vale para Deus é: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Aí ele diz assim: olha, Deus, mas a minha família é a mais pobre. A minha tribo é a menor da casa de Israel. Das 12 tribos, ele era da tribo de Manassés, a menor. Sabe o que Gideão está dizendo? Deus, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não tenho gabarito para isso. Eu não tenho fama, eu não tenho nome para isso. Deus, o apóstolo Paulo, anos na frente, vai dizer que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes, para que a glória seja só de Deus e não dos homens. Deus escolheu você. Aí você diz: mas eu não sei, eu tenho medo, eu sou tão pequenininho, eu sou insignificante para tanta gente que sabe, tanta gente importante. Para com isso, as escolhas de Deus não são assim. Deus não olha como o homem olha. O homem está olhando para o estereótipo, para o pedigree dos currículos, das cartilhas. O homem está olhando para o apadrinhamento de gente, amigo daquele, é compadre daquele outro. Deus abomina isso aí. Deus escolhe aqueles que a sociedade o rejeita, aqueles que vivem à margem social. Todos os escolhidos de Deus estavam na margem do seio social. Todos os homens que Deus levantou na história eram homens que a sociedade não queria, eram homens que estavam distantes, mas Deus escolhe aqueles que não são, para confundir os homens da elite que acham que ser e não são nada. Deus está escolhendo você. Deus escolheu a sua história para tocar vidas, para deflagrar o evangelho do poder de Deus, do amor de Deus. Assuma essa postura e vai nessa tua força. Irmãos, aí sabe o que acontece na história? Então Gideão se anima, vai. Então a primeira coisa que ele faz um altar para adorar a Deus. Sabe por quê? Ele traz uma oferta, mata um animal, como o rito da antiguidade, oferece um sacrifício ao Deus dos céus. 3 coisas ele faz um altar e oferta. Primeiro, ele edifica um altar, ele oferta no altar e ele destrói os altares dos deuses falsos. 3 coisas. Ele constrói um altar. Por quê? O altar era o ponto onde o sacerdote oferecia o sacrifício e Deus descia para receber a oferenda. Era o encontro. O altar é o vértice de encontro entre a oferta humana e o Deus receptor da oferta.
Então o altar é ponto de convergência do encontro entre Deus e os homens. Quando ele constrói um altar, ele está estabelecendo um fundamento, ele está pavimentando o chão da sua existência, o encontro com Deus. E a grande oferta do Novo Testamento somos nós. A gente não mata animal para ofertar mais hoje. Isso foi para a lei de Moisés, foi para quem é israelita, judeu, não é para nós mais. A lei passou, agora é Cristo, e Cristo só. Nós somos o altar. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, a mais teológica e profunda. E ele diz no capítulo 12, oferecei a Deus o vosso culto racional, apresentai sacrifícios vivos que agradem a Deus. Sabe o que ele está dizendo? O sacrifício agora, o ponto de encontro entre Deus e os homens é o nosso coração. O altar está dentro da gente. O altar não é aquele negocinho feito de tijolo lá na igreja, não. Mais alto, não. O altar é o nosso coração. É aqui que Deus nos encontra. É nas nossas dores que Deus nos encontra. É nas nossas lutas que Deus estende a mão. É no nosso drama que Deus desce aqui dentro. Onde tudo acontece é no homem interior. Ele edifica um altar, um fundamento para construir tudo mais. Encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com Deus. Tudo vai mudar depois que você encontrar Deus. Não a religião. Religião é uma baboseira. Karl Marx diz que é o ópio do povo. Vicia o povo naquelas regras, naquelas liturgias que não gera vida, que só cansa e estressa as pessoas. Jesus é vida. O Espírito Santo é fogo queimando em nós. Ele edificou um altar e chamou o nome do altar. O Senhor é paz. Os homens que Deus levanta no tempo de crise são aqueles que continuam apesar da crise. São aqueles que não perguntam por quê, mas para quê. Estou aqui, hein? Conta comigo. São homens que fazem altar para ter encontro com Deus. E o nome do altar é paz. Sabe por quê? Porque o mundo precisa de paz. O mundo não precisa de mais ataques. Ei, vocês que vivem na mídia social. Essa semana nós passamos por uma situação muito constrangedora, ó. Uma pessoa nos atacando de modo indireto, a gente sabia que era para nós. Eu falei, meu Deus, que absurdo. O Evangelho nos ensina paz. E me confundiram com religião. Eu não tenho nada a ver com religião, gente. Eu sou de Deus e a gente anda com Deus no peito. Onde eu for, Deus vai comigo, irmão. Essa é a minha diferença. Onde eu for, eu vou no propósito e na missão de Jesus, ele vai comigo. Não importa, eu não mudo. Eu sou assim, eu sou de Deus e eu serei de Deus em qualquer canto dessa terra. E eu vou levar a mensagem de Deus na minha boca, eu só sei fazer isso, pregar o Evangelho, aonde eu for. E é o seguinte, o altar que ele constrói é paz, nós precisamos de paz. Nas nossas casas, precisamos de paz. Nos nossos relacionamentos, edificar altares de paz. Jesus falou no Sermão da Montanha, bem-aventurados são os pacificadores, porque os tais serão chamados filhos de Deus. Olha que lindo. Aqueles que têm paz, pacificam. Eles não fermentam mais, joga gasolina na brasa. Eles apagam essa brasa da disputa, da briga, da rincha, da inimizade, de ser adversário. Para com isso! A terra não precisa mais de guerra, o mundo não precisa mais disso, o mundo precisa de homens que Deus levante com paz, que sejam pontes de paz, esses que Deus procura. Ele faz o altar, traz a oferta. Sabe qual é a oferta? É você. Eu não tenho nada para ofertar para Deus. Eu também não. Um dia eu me entreguei nas mãos de Deus e o oleiro mexeu em mim, mudou a minha história, construiu uma estrutura de fé e aqui estou. Deus quer você. Essa teologia da prosperidade que a gente vê por aí, que fala em nome de Deus, mas não tem nada de Deus e do Evangelho, que cobra o dinheiro do povo, que explora o povo em nome de dinheiro, que prega por dinheiro, que canta por dinheiro, que faz shows por dinheiro. Isso não é de Jesus. Olha para a vida de Jesus, o carpinteiro da Galiléia de Nazaré. É diferente. A oferta somos nós. Aquilo que eu sou para Deus. E Deus é glorificado em mim quando eu sou para Ele. E depois ele constrói o altar, traz a oferta e ele destrói os altares dos ídolos falsos. Gente, Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida que leva ao Pai. Jesus é o único meio de salvação, ele é o único que venceu a morte, ele é o único que está sentado à destra da majestade, ele é o único que está lá à destra de Deus a interceder por nós. Ele é. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo no capítulo 2, diz assim, existe um só único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, ponto. Assim, Gideão assume de Deus, e agora ele vai para a batalha. Ele vai para a batalha. Então ele pega 32 mil homens, ele arregimenta o exército de Israel e junta-se com ele 32 mil homens.
E Gideão diz, imagina você olhando para 32 mil homens. Não, eu tenho um exército bom, vou lutar contra os midianitas. Eles são muitos, até mais, mas 32 mil dá. Aí Deus entra na história e diz, não, é muito, Gideão. Senhor, mas como é muito? Eu vou para a batalha, quanto mais, melhor. Quanto mais, vírgula, melhor. E Deus diz, não, comigo, o mais, nem na maioria das vezes não é melhor. Às vezes o menos, comigo, é muito melhor. Com Deus, a gente ganha, não é quando a gente ganha. Com Deus, até quando a gente perde, a gente ganha. Então, com Deus, não fique preocupado com a quantidade, com a situação do negócio. Meu Deus, estou sozinho, meu Deus, não tem condições para isso. Com Deus, o pouco, Ele multiplica. Com Deus, o pouco é melhor que o muito, porque a nossa confiança não está na quantidade, nem pode estar. Nossa confiança tem que estar só em Deus. Então, Deus diz assim, diga para esse povo aí, quem tiver com medo, e quem estiver tímido, volta embora. Voltaram muita gente, ficou apenas 2 mil, 22 mil foram embora. Imagina isso, Gideão vindo aquilo. 22 mil companheiros soldados que iam lutar aquela peleja, estão indo embora. Fica com ele 10 mil ainda. Ele diz, não é, 10 mil tá bom. Aí Deus diz, tem muita gente ainda, Gideão. A minha vitória, o meu tratar na sua vida não está ligado às pessoas. É comigo, o propósito é meu. Eu que te escolhi, Gideão. Eu que te chamei, vai nessa tua força. Que força é? A força da fé no Deus vivo. Aí Gideão diz assim, olha, vamos descer lá ao ribeiro beber água. Quem beber água assim, trazendo a boca, prudente, vigilante, fica. E aqueles que se ajoelharem e colocarem a boca assim na água, vão embora. Sabe quantos ficam? 300. Gideão e os seus 300. Aí Deus diz, com esse você pode livrar a Israel. Tudo bem, Gideão diz, vamos lá. Aí Gideão desce com apenas 300 homens no arraial dos midianitas e dos amalequitas. Imagina milhares, dezenas de milhares, sei lá, 30, 40, 50 mil homens, e ele só com 300. Mas com Deus. Às vezes as pessoas olham para a gente assim, esse tem pouco, mas está com Deus. Esse não é nada, mas está com Deus. O porém faz a diferença. É pouco, é pequeno, é fraco. E esse é fraquinho, falam porém, esse é fraquinho, não vale nada, essa não vale nada. Mas tem Deus, fique em paz, está resolvido o negócio. E ele pega os 300 e desce no arraial. E ele diz assim, toma, vamos dividir em grupo de 100, 3 grupos de 100, 100 para lá, 100 para cá, 100 para cá. Vamos circundar esse arraial deles. Vocês vão ter na mão uma trombeta para tocar, um cântaro, um vaso de barro, e vamos colocar dentro do cântaro uma tocha de fogo acesa. E quando eu tocar a trombeta para a guerra, todo mundo, os 3 grupos de 100 vão tocar juntos. E depois de tocar a trombeta, vamos quebrar juntos os cântaros de barro e vai sobrar a tocha de fogo acesa. E eles fizeram isso. Quando Gideão tocou a trombeta convocando para a guerra, todos os 300 tocaram trombeta também. E de repente todos quebraram os cântaros de barro, as vasilhas, e quebraram. Pá! Quebraram e ficou aquela tocha, aquele relâmpago de luz. E diz a Bíblia que os amalequitas, que os midianitas, milhares, ouvindo aquilo, parece que Deus fez ser um grande barulho, um grande estrondo de explosão, e eles se mataram. Deus confundiu as espadas de um com o outro, eles se mataram a si mesmos e fugiram. Gideão venceu com 300 homens, com uma trombeta, um cântaro, uma panela de barro, uma tocha acesa. Sabe por quê? Porque a nossa vitória não é pelas nossas armas. A sua vitória não é pela sua possibilidade, pelas suas armas, pelos seus argumentos, pelo seu dinheiro. A nossa vitória vem do Senhor dos Exércitos, daquele soberano que fez os céus e a terra, daquele que peleja por nós, daquele que não dorme, daquele que trabalha para aquele que nele espera, para aquele que nele confia. Ei, meu irmão, ei, você que me ouve, o seu maior inimigo está dentro de você, chama-se incredulidade. Você precisa romper a incredulidade e começar a dar passos de fé, de coragens, e continuar, porque Deus dará vitória. Sabe qual é o significado disso? Trombeta, cântaros vazios de barro e tocha acesa? Vamos lá. O que é a trombeta? Trombeta é a proclamação da vitória do evangelho da cruz sobre a morte. Nós temos em nós esta vitória da proclamação da vitória de Jesus sobre o império das trevas, sobre o diabo, sobre o pecado. Nós que temos Jesus, todo aquele que crê em Jesus, tem essa trombeta, essa espada de Jesus na boca, que vence os inimigos, que declara a vitória, que fala palavras de Deus e que se cumprem. O que são os cântaros vazios? Esses somos nós, meros vasos de barro. Paulo, apóstolo, vai dizer em 2 Coríntios que nós somos vasos de barro, sem valor nenhum, mas que há tesouros preciosos de Deus depositados em nós. Nós não somos nada, apenas
quebrados, que se quebram. E o que é a tocha acesa que traz a iluminação? Isso, irmão, é a presença do Espírito Santo queimando os nossos corações. Como eu queria que o seu coração queimasse pelo fogo do Espírito Santo. E é um fogo, não é um fogo do emocionalismo, é um fogo que te impele a caminhar pela fé e a ser cheio do Espírito Santo, e em Deus faremos proezas, como diz o profeta. Ele vence com a escassez de recursos, pois confia que sua vitória só viria de Deus e não dos seus recursos. Nós estamos numa crise. Quais são os homens e mulheres que Deus quer levantar e mexer nessa crise? Aqueles que não vencem com base nos recursos, mas aqueles que estão em nome do Senhor e que confiam no Deus de milagres. A vitória sobre os midianitas é linda, mas o processo, o meio para chegar até a vitória muitas vezes é doloroso, é um aprendizado, é um forjar de Deus em nós. É isso que Deus está fazendo conosco nesses dias. Ele está forjando em nós um coração de fé. Ele está nos tirando da posição de menino. Paulo apóstolo é quem vai dizer: quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, agia como menino. Mas quando cheguei a ser homem em Deus, abandonei as coisas de moleque, de menino. E agora eu ando pelo caminho do amor. E o amor tudo sofre, tudo passa, tudo crê. Não se alegra com injustiça nem com ciúmes. Antes regozija-se na justiça de Deus. Ou seja, o caminho da maturidade é o caminho do amor, daquele que confia em Deus. E assim Gideão foi valente e valoroso, não porque tinha forças ou porque tinha um exército, porque ele não parava. Apesar dele, das fraquezas e dos medos e das dúvidas, ele continuava. Continue, meu irmão. Não pare de fazer para Deus. Não pare de crer no Senhor. Não desista de orar. Não abandone a sua postura de quem confia, de quem tem fé, no meio de um mundo de trevas, de incredulidade, de muitos oportunistas. Não faça isso. É tempo de fé. É tempo de pode ser um tempo de avivamento. Vai nessa tua força. E você me diz: mas eu não tenho força. Mas você tem fé. Tem fé. Eu tenho só um pouquinho, mas vai nessa tua força do ânimo, da expectativa, da esperança, de uma perspectiva daquilo que Deus ainda pode fazer. Não perca as perspectivas e as expectativas daquilo que Deus tem para fazer, porque Deus ainda tem para realizar. Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa. Nós estamos em crise, o mundo está, mas Deus não tem crise. Ele é soberano. Tem gente que nessa crise estava desempregado antes da crise, abandonado, triste, depressivo, mas na crise Deus abriu uma porta, um escape, está trabalhando. É isso. Os cristãos, a igreja de Jesus na terra, aqueles que creem, as pessoas, não a instituição, mas as pessoas, essas são sal da terra. Pode trazer um gosto diferente e são luz do mundo. São tochas cheias do Espírito Santo, do fogo que queima para a vida, do poder de Deus, daqueles que vão apesar da dificuldade, apesar das calúnias, apesar dos levantes. O diabo sempre se levanta, mas aprendam, sempre ele se levanta para cair, porque na cruz do Calvário, Jesus venceu todo o principado e potestade, e sobre eles triunfou, e o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. Paulo diz: não há mais condenação, não há mais culpa, você que vive sofrendo pelo peso da culpa, seja liberto aí em nome de Jesus, que este evangelho esta libertação dessas algemas na sua casa. Para aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação, não há mais culpa, porque eles estão em Cristo Jesus. Há uma posição em Cristo Jesus. Amém? Fique com esta palavra. Quais são as pessoas que Deus levanta em tempo de crise? São aqueles que não têm nome, aqueles que não têm recurso, que são como Gideão, apenas que se dispõem, apenas que inverte os valores. No lugar da uva vai malhar o trigo porque tem que ser feito. E eu faço não porque eu quero, é porque tem que ser feito. Eu abraço essa causa e eu vou em nome de Jesus. O anjo de Deus desce do céu e diz: rapaz, o seu nome é assunto no céu. Essa sua postura é assunto no céu. Eu desci para te dizer um recado de Deus. Vai! Mas como? Vai nessa tua força, porque Deus é contigo, varão forte e valoroso. Nós temos valor, as nossas ações em Deus têm valor, geram impactos diante de Deus, diante do mundo. E ele arregimenta um exército de 32 mil, porque ele acha que para vencer precisa de muito. É verdade, ele precisa de Deus, porque a nossa vitória sempre virá de Deus. Nós precisamos crer nisso que eu tenho falado. Eu tenho pregado isso, irmãos. Eu prego o evangelho nessa cidade.
desde 2001, 2002, há quase 18, 19 anos, pregando esse mesmo evangelho, não da prosperidade, das riquezas, não acredito nisso. Deus dá riqueza para quem Ele quer, para quem trabalha, para quem estuda, para quem se prepara também. O evangelho da fé, o evangelho do amor, o evangelho da paz, Ele é o príncipe da paz. O evangelho que socorre os que não têm, os carentes. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Que Ele dá condição para a gente, dá dinheiro para a gente, só para a gente abençoar pessoas, não é para ficar represado em mim, não é para ficar parado em mim. Deus me chamou para ser servo dele, não é para mim manipular pessoas em nome de Deus, colocar pessoas contra as outras. Deus me chamou para ser luz nessa cidade, para fazer a diferença nessa cidade. E eu estou aqui hoje, com muita dificuldade, como todos nós, mas crendo que esse vale de sombra de morte é apenas para mim ter a certeza que até aqui tem me ajudado o Senhor e que Ele está comigo e Ele está com você. Jamais nos abandona. Paulo apóstolo diz em Romanos: quem nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Nem a morte. A morte morreu na cruz. A morte é uma promoção para a verdadeira vida celestial. Nem a morte, nem a vida, nem as dificuldades, as agruras, as intempéries da vida, o desemprego, a solidão, a depressão, nada me separa. Nem o porvir, nem a expectativa da crise. Nem as culpas, nem os traumas me separam do amor de Deus em Cristo Jesus, nem o diabo. Quem é o diabo perto da cruz? O diabo é um cão morto, derrotado pelo poder da cruz. Nem o diabo, nem principado, nem potestade, nem nada me separa mais. Eu tenho fogo do selo do Espírito Santo em mim, como diz o Apocalipse, na minha fonte eu sou marcado de Deus, e nada me separa do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nem a doença, nem o abandono, nem as ameaças me separam, muito pelo contrário, tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, aleluia. Assim, enche o seu coração dessa palavra, Deus quer te levantar, não pare, não seja um desistente, não seja um intermitente, intervalado, vai e para, seja um homem de Deus, de fé, seja um ousado de Deus, seja cheio do Espírito Santo, e que de você venha escorrer a alegria de Deus, bondade de Deus, misericórdia, mansidão, longanimidade, domínio próprio, que os frutos de Deus, do Espírito Santo, sejam percebidos na sua vida, e seja uma mulher de esperança, um ponto convergente de esperança, de bondade, que as pessoas olhem para você e vejam Jesus na sua vida, nas suas obras, nas suas ações. Amém, gente? Vamos orar? Eu peço que vocês orem por mim, pela minha família. Eu peço que vocês apresentem à minha vida o propósito que Deus tem, a missão que Deus tem, que o Senhor venha confirmar tudo. O Senhor venha estar na frente de tudo. E que nenhum levante de Satanás venha interferir no propósito soberano de Deus, porque Deus é soberano, Ele que decreta, Ele que escolhe. Amém? Eu peço que a igreja de Jesus, os cristãos dessa cidade, orem por mim, estejam comigo em oração. Que o Senhor manifeste a sua glória e que haja um derramar do Espírito Santo em todas as igrejas dessa cidade. Eu quero orar também pelos pastores amigos dessa cidade, pelo conselho dos pastores, amanhã estaremos reunidos. Orem também pelos meus amigos, irmãos católicos, o Padre Daniel, o Padre Ednei, o Padre João Marcos, meu amigo, a todos os irmãos, aqueles que praticam bem nessa cidade, aqueles que não se identificam com a instituição religiosa, mas têm um evangelho no peito, mas têm amor escorrendo de si. Que o Senhor visite todos esses. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te honrar e te louvar nessa noite, glorificar o teu santo e poderoso nome, confessar que fora de ti não há nada, que em ti estão os tesouros de sabedoria e de ciência, Jesus, que tu és a esperança daquele que espera, Tu és a resposta daquele que orou, que clamou, que Tu és a provisão daquele necessitado. Senhor, visite esta cidade de Itaí nesta noite de uma maneira muito especial. Espírito Santo, sopra o vento de Deus nessa cidade. Leve embora toda praga, todo vírus, toda sujeira, todo ente maligno, todo espírito contrário ao amor, ao evangelho. Em nome de Jesus, que caia por terra, toda obra maligna de Satanás, que seja desfeita, que seja repreendida, em nome de Jesus.
Que em nome de Jesus os cristãos se unam nessa cidade em prol da cruz do Senhor. Jesus, cerca esta cidade com os teus anjos, visita lares. Senhor, prepare e toque em coração de pessoas para levar o alimento ao necessitado, o medicamento, uma roupa nesse frio, o agasalho à criança. Jesus, move corações, que haja um momento de compartilhar, de solidariedade genuína, de empatia de Cristo nesses dias, que nos levantemos todos como Gideão, com a força da fé, com o valor do Evangelho, para libertar muita gente da opressão dos inimigos. Eis-nos aqui, Senhor, nos disporemos e reedificaremos, e saberemos que a vitória virá do Senhor Jesus, a vitória da paz, a vitória do amor, da libertação dos endemoniados. Senhor, faz esta obra de libertação, em nome de Jesus, que o diabo perca força, que o diabo caia nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, realiza a tua obra, visita os enfermos, traz cura, visita os necessitados, cerca este lugar, as autoridades, dê sabedoria, direção, põe as tuas mãos e faz a tua obra, em nome de Jesus. Abençoa aquele que me ouve, esta casa, com a paz do Senhor, com a graça, com a consolação do Espírito Santo. Senhor, faz algo novo. Nós esperamos do Senhor algo novo do céu. Abra os céus, em nome de Jesus, sobre a cidade de Itaí e manifesta milagres, extraordinariedades, poderes, inversões de valores. Traz o reino de Deus, manifesta os valores do reino de Deus nessa cidade, para a glória de Jesus. Visite as nossas Santa Casa, os nossos postos de saúde, as farmácias públicas, que jamais venha faltar, Senhor, ali o remédio, o atendimento genuíno de humanidade, de amor e de carinho a todos. Também, Senhor, toma os recursos dessa cidade, o orçamento público, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Envia para esta cidade empresas e indústrias, traz empreendedores, investidores para Itaí. O Senhor trouxe, Senhor, esta Monsanto, o Senhor manteve essas indústrias, Senhor, o comércio de Itaí eu coloco nas tuas mãos, ajuda, prospera o comércio, a associação comercial, ajuda os nossos comerciantes, faz uma obra ali, Senhor, eles precisam e a cidade precisa disso. Abençoa esta cidade, juntos em nome de Jesus oramos, em nome do Senhor, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos vocês, que a sua casa seja invadida por esta palavra de encorajamento, esta missão encorajamento, este propósito da fé, em nome de Jesus. Orem por mim, orem por nós, e qualquer coisa conte comigo, ligue para o meu celular, vocês têm o meu contato privado, e vamos socorrer, tá bom? Vamos orar, e nós cremos, como Deus disse a Gideão, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Esta é a palavra, vai, porque Deus é contigo e Deus basta. Tem um homem, um pensador na história que disse assim: aquele que tem Deus e mais alguma coisa tem menos do que aquele que só tem Deus, porque Deus nos basta. Ele supre as nossas carências emocionais, físicas, psicológicas. Deus ainda age, gente. Jesus está vivo e nós cremos num agir de Deus. Amém? Que o Espírito Santo sopre sobre nós este ânimo, esta valentia, esta força de continuar e de perseverar. Compartilhe esta live nos grupos, abençoe vidas. Estamos juntos em nome de Jesus. Paz a todos.